Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio e o Link Espírito Santo está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. 15 novas mortes por Covid-19 são registradas no estado nas últimas 24 horas. Um novo recorde para o Espírito Santo. A Secretaria de Saúde apura se outras mortes também foram causadas pela doença. O número de vítimas do novo coronavírus já deve passar dos 200. Inquérito sorológico começa nesta semana e 32 mil capixabas de 27 cidades serão testados. Municípios investem na construção de leitos de campanha para ampliar a rede de atendimento de pacientes com Covid-19. Lojistas e consumidores comemoram a reabertura gradual de parte do comércio na Grande Vitória. Começa mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. E um incêndio assustou moradores de um condomínio em Vila Velha. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira? A partir de agora, no Link Espírito Santo. O Espírito Santo bateu nesta segunda-feira um novo recorde de mortes por Covid-19. 15 pessoas perderam a vida por causa da doença nas últimas 24 horas. Hoje, o governador Renato Casagrande anunciou que começa ainda nesta semana o inquérito sorológico, que vai ser feito em moradores de 27 cidades. É um levantamento que vamos fazer a partir de quarta-feira. Hoje, segunda, terça e quarta, as equipes estão sendo treinadas. São mais de 500 pessoas, são 560 pessoas, Nésio, mais ou menos, 560 pessoas dos municípios. O inquérito vai acontecer em até 27 municípios, começa no menor agora essa semana. O que é o inquérito sorológico? Depois o Nésio vai explicar, mas é um levantamento, são exames daquele teste rápido de sangue para verificar se a pessoa já teve a Covid, tá certo? Ou se está com a Covid, né? Então, é uma amostragem feita de 15 em 15 dias, são quatro amostras, essa semana é a primeira amostra, vamos alcançar, aí em cada amostra dessa, em cada levantamento desse, vamos fazer testes entre 5.000 e 6.500 pessoas, e isso dará, então, essa amostragem, como se faz uma pesquisa de opinião, uma pesquisa eleitoral, por exemplo, para saber quantos por cento que um candidato tem. Então, isso é uma amostragem. Então, nós vamos buscar uma amostra significativa de mais de 5.000 pessoas, é uma grande amostra, para saber quantos por cento dos capixabas adquiriram ou tiveram a Covid, né? Tiveram o contato com o vírus. Às vezes a pessoa tem um contato e nem sabe, porque para boa parte das pessoas ele não tem nenhum sintoma, ele não gera nenhum sintoma. Então, esse é o inquérito. Vamos fazer agora nessa semana, 15 dias depois, mais uma amostragem, porque a gente sabe como que cresceu, e se cresceu esse contágio. 15 dias após, mais uma amostragem, e 15 dias depois, mais uma amostragem. São 2 vezes, 4 amostras, quatro levantamentos, né, que vai propiciar uma avaliação do desenvolvimento do contágio no estado do Espírito Santo. E neste primeiro período, que é de 13 a 15, quarta, quinta e sexta, né, os técnicos trabalharão nos municípios de Aracruz, de Colatina, de Linhares, São Gabriel da Palha, Afonso Cláudio, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Venda Nova do Imigrante, Barra de São Francisco, Nova Venécia, Pedro Canário, São Mateus, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Guaçuí. Primeiro período. Depois também outros municípios receberão esse inquérito, tá certo? Baixo Guandu, Soretama, Santa Maria de Jetibá, Viana, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iuna e Marataízes. 32 mil capixabas devem ser testados. Serão realizados sorteios para a escolha do domicílio e da pessoa da família que vai participar do inquérito. Se o resultado for positivo, aí sim, todos os moradores da casa farão o teste. O governo reforça que os profissionais que vão participar da ação estarão identificados com credenciais e paramentados com equipamentos de proteção individual para garantir aí a segurança de todo mundo. Bom, além do crescimento do número de mortes, o número de casos positivos de Covid-19 também teve um salto importante e preocupante. Mais uma vez, a gente recebe o Álvaro Guareschi aqui no estúdio para trazer para a gente um panorama mais detalhado dos números de hoje.
Álvaro, boa noite para você. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite para quem está em casa também. Pois é, o governador falou aí sobre esse número grandioso de mortes, nosso recorde. E a gente tem uma comparação muito triste para fazer para você que está em casa. Esse é um Boeing 737, é o avião mais vendido do mundo. Ele tem capacidade para 186 passageiros. Hoje, o estado do Espírito Santo tem 196 mortos por Covid-19. A gente tem aproximadamente o que se teria se um avião desse caísse, um desastre aéreo. E olha o tamanho da relevância que um acidente desse tem. É muito chocante você imaginar que uma proporção dessa está acontecendo aqui no estado. Bom, são 15 mortes nas últimas 24 horas. A gente tem 196 mortos pela Covid-19, infelizmente, desde o início da pandemia. Esse é o nosso painel aqui de óbitos. Serra tem 61, Vitória 39, Vila Velha 31, Cariacica 26, seguido de Fundão com 6, Aracruz 4 e Guarapari também 4 casos. O bairro que tem o maior número de mortes ainda é Jardim Camburi, seguido de Centro de Fundão. Vamos continuar com o nosso próximo quadro? Então, a gente também tem aqui o número de casos confirmados, 220 nas últimas 24 horas, um número também muito alarmante. 4.599 era o número de ontem, hoje 4.819. Continuamos. E esse aqui é o nosso painel geral, que a gente analisa então todo o link, né? Então, Vila Velha ainda aparece aqui na frente, 1.105 casos, só na cidade de Vila Velha mais de 1.000 casos, né? Seguido de Serra com 959, Vitória 902, Cariacica 651, Viana 99 casos. Praia da Costa continua sendo o bairro com o maior número de casos confirmados ainda, seguido de Jardim Camburi. E a nossa taxa de letalidade aqui no Espírito Santo, olha só, chegou a 4,07%, significa que a cada 100 pessoas, aproximadamente 4 morrem de Covid-19 aqui no estado. Número de curados, 1.734, mais de 20 mil testes já foram realizados aqui no estado. E aí a gente vai agora analisar o número aqui da região metropolitana de Vitória. Vamos avançar o gráfico. A letalidade aqui já é bem superior à do estado, né? 4,37%. Só na região metropolitana são 176 dos 196 óbitos que a gente tem aqui no estado, né? Agora, Álvaro, desculpa te interromper, mas falando em bairros, né? A gente sempre tem destacado isso aqui. Vila Velha continua liderando e o bairro Praia da Costa impressiona. Nós temos 146 casos somente lá, não é isso? Isso, e aí a gente faz sempre aquela análise com Jardim Camburi, porque Jardim Camburi é o maior bairro, então sim, Praia da Costa superou Jardim Camburi em números, né? Sim. É um número muito alarmante. Praia da Costa então né, com números bem elevados em Vila Velha. Essas aqui são as cidades por ordem, então, Vila Velha, seguido de Serra, Vitória, Cariacica, Viana, Guarapari, e aqui aparece Santa Teresa, porque são cidades próximas aqui da região metropolitana. Continuamos? Então, vamos para o índice de isolamento social. Os números são de ontem, a gente lembra também que esses dados são passados pelas operadoras de telefonia móvel para o governo do estado. Hoje aqui no estado, ontem aqui no estado era 53,1% a taxa de isolamento social, média, né, de todo o estado. Águia Branca continua na frente, 73,1%. E agora uma mudança aqui de novo, na cidade que tem o pior índice de isolamento social, Bom Jesus do Norte, 44,5%. Era Colatina, né? No início era Bom Jesus do Norte. Depois foi Colatina e agora voltou para Bom Jesus do Norte. Na Grande Vitória, a média entre as cidades é de 52,39%. Fundão tem o maior índice de isolamento social, 57,1%. Cariacica continua com o pior número, 49,1%. Esses dados são de ontem, não é isso, Álvaro? Isso. É um número muito baixo para um domingo. Exatamente, Adriana. Isso que eu ia falar agora. Domingo já é um número que, se a gente analisar o da semana passada, é o que tem a maior taxa em relação aos outros dias da semana. E ainda assim, um número bem abaixo, né, do que a gente gostaria que fosse. Aqui no estado do Espírito Santo, 53, lembrando que o ideal é por volta de 55. Aqui, ó, na Grande Vitória, 52,39%. Então, números ainda muito abaixo do que a gente gostaria que fosse. Vamos continuar? Então, aqui o número de leitos disponível, vamos lá. UTI são
398 leitos, desse total 273 já estão ocupados, ou seja, 68,59%. Enfermaria, dos 383 leitos disponíveis, 187 estão ocupados, ou seja, 48,83%. Total de leitos ocupados aqui no estado, 781, número total, ocupados 450. A nossa taxa de ocupação é de 58,9%. Eu volto amanhã. Antes de você falar que volta amanhã, Álvaro, eu só queria complementar com um dado que nós não demos ainda, mas esse dado já é de hoje. Profissionais da saúde infectados com o novo coronavírus é um número preocupante, porque a partir do momento que médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem são infectados, eles precisam se afastar do trabalho, isso pode gerar um colapso na saúde. São 1.435 profissionais da saúde infectados pela Covid-19 aqui no estado. É isso, gente. Boa noite na medida do possível para todo mundo e até amanhã. Obrigado, Álvaro. Boa noite. Bom, e o número de mortes aqui na Grande Vitória por Covid-19 pode ser muito maior do que está aí no painel do coronavírus. Essa informação foi repassada hoje pela própria Secretaria de Saúde. Em uma coletiva na tarde desta segunda-feira, o secretário Nésio Fernandes e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, falaram sobre a situação da pandemia no nosso estado. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, fez um alerta sobre o aumento da letalidade, principalmente na Grande Vitória. 28 óbitos ainda estão em investigação. Nesse momento, nós temos 28 óbitos, além do registro diário de hoje, que foram 10 óbitos, nós temos ainda 28 óbitos em investigação. Então, é muito provável, na fala do secretário aqui, de que a letalidade ela possa crescer, especialmente na região da Grande Vitória, quando houver a disseminação maior por todos os bairros, que inicialmente estavam circulando nos bairros mais centrais das cidades, mas agora com uma disseminação por todos os bairros, é bem provável que a gente tenha um aumento da taxa de letalidade. Já o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, disse que o crescimento dos casos no estado não está estabilizado. Nós não estamos estabilizados na expansão de número de casos no estado do Espírito Santo. No entanto, essa curva ela está numa etapa de aceleração num contexto onde a rede de serviços de saúde tem suportado a carga de pacientes. Então, nós estamos por debaixo de 70% de ocupação dos leitos de UTIs no estado. Na medida que a gente for modelando a expansão de casos e correspondendo à expansão de leitos com respiradores, com todos os equipamentos, com equipe médica qualificada, nós conseguimos administrar a expansão da pandemia no estado do Espírito Santo. Mas acredita ser ainda neste mês o pico da doença no Espírito Santo, como mostram as projeções. Nós esperamos que o mês de maio confirme a nossa suspeita, a nossa projeção feita no mês de fevereiro, de que nós teríamos, então, na segunda quinzena de abril, primeira quinzena de maio, a fase de aceleração, e que potencialmente nós chegaríamos ao pico durante o mês de maio. É necessário, então, acompanhar o segmento da curva ao longo desse mês, com foco nos casos ativos, uma inspeção que corresponde àqueles que foram diagnosticados nos últimos 14 dias. Esse crescimento da curva com o número de casos ativos, nós temos acompanhado ele diariamente e ele ainda aponta que, retrospectivamente, os casos ativos estão em uma curva de aceleração. Okay? Então, o pico da doença sempre acreditamos que ele possa ocorrer no mês de maio e abrindo o mês de junho com um número importante de casos ainda no Espírito Santo. O secretário garantiu que, neste momento, o estado tem estrutura para tratar os casos graves de Covid, com uma expansão robusta dos leitos. E manter essa situação depende do grau de isolamento dos capixabas. Então, temos um conjunto de 4 centenários de leitos de UTIs, sendo desses somente 88 habilitados. Recebi informação de que mais 109 devem ser habilitados nas próximas horas. E temos uma expansão de mais 300 leitos aí previstos até o início de junho. Nós entendemos de que essa expansão de leitos que nós estruturamos, organizamos na estratégia capixaba de enfrentamento ao Covid, ela é suficiente para poder comportar a quantidade de pacientes graves dessas semanas epidemiológicas que nós estamos vivendo.
No entanto, se houver um conjunto de disciplinas por parte das pessoas, nós temos a perspectiva de poder, em 14 dias, acabar aumentando o número de casos. O secretário encerrou a coletiva falando sobre lockdown. Por enquanto, o bloqueio total não deve ser adotado no Espírito Santo. É uma medida extrema que ela se acompanha de um crescimento, de um contexto de crescimento acelerado e descontrolado do número de óbitos e de um esgotamento da capacidade de atendimento aos pacientes graves por parte da rede hospitalar. Então, nós não estamos trabalhando para que isso não ocorra. No entanto, para que isso não seja uma experiência no nosso estado, é necessário que o conjunto da sociedade se mobilize apoiando e tomando as medidas de distanciamento social. E agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Bom, nesta segunda-feira o comércio voltou a funcionar alternadamente. E a gente quer saber a sua opinião. Você concorda com a retomada das atividades comerciais, mesmo com o estado ainda apresentando um grande crescimento dos casos da Covid-19? Mande pra gente a sua mensagem, não esquecendo de colocar o seu nome e a cidade de onde você é. Anota aí o nosso WhatsApp, 27 999 27 6943, 27 999 27 6943. Se você preferir, você pode escanear aí o QR Code que aparece aí no canto do vídeo com o celular. Aí é só escrever o seu comentário e mandar pra gente. Os municípios da Grande Vitória estão trabalhando para ampliar a rede de atendimento contra a Covid-19. Na Serra, por exemplo, leitos de campanha serão construídos em anexo à unidade de pronto atendimento de Castelândia. Enquanto o governo do estado não bate o martelo sobre a construção de hospitais de campanha para atendimento de pacientes da Covid-19, os municípios da Grande Vitória trabalham para ampliar os leitos nas unidades de saúde e de pronto atendimento. A expectativa da Prefeitura de Vitória é montar uma estrutura com 20 novos leitos, numa área anexa ao PA de São Pedro. Já na Serra, a Prefeitura vai passar a atender os pacientes exclusivamente na UPA de Castelândia. Cada momento da doença a gente tem que estar preparado. Então a gente sabe que o número de UTI ele é limitado, né? Não tem como se de uma noite para o dia aumentar o número de UTI, a gente tem a dificuldade do estado. O que a gente vai fazer aqui em Castelândia? Infelizmente, o cidadão pegou a doença, então ele vai ter uma unidade somente para tratar de síndrome gripal. Nós vamos retirar todos os outros serviços, não vai ter mais aqui odontologia, não vai ter pediatria, só como exemplo clínico, nós vamos mandar para as outras UPAs, não vai ter menor chance de não ter o atendimento, porque nós estamos preparados. E aqui nós vamos fazer em 2 etapas essa questão. Então nós temos que ter o leito intermediário. O que é o leito intermediário? É quando a pessoa não precisa ir para a UTI, não precisa usar um leito de UTI, mas também não pode ficar em casa. Então nós vamos fazer aqui, de imediato, dentro da nossa UPA, a partir do dia 18, 22 leitos, sendo 17 de enfermaria e 5 de urgência com respiradores, para você ter ideia. Para esse cidadão para esse paciente que não precisa ainda ocupar um leito de UTI. Caso se agrave, lógico, nós já vamos ter um processo de transferência. Mas de preferência nós vamos tratar esses pacientes intermediários aqui mesmo, torcendo e fazendo de tudo para que ele volte para sua casa. A Prefeitura também vai construir leitos de emergência para atendimento no estacionamento da UPA para ampliar o atendimento à população. Está em projeto também uma parceria com o Estado, onde o Estado entraria com o equipamento a montagem, né, de leitos. Seriam 30 leitos lá no estacionamento interno da UPA, onde a Prefeitura entraria com todo o recheio, vamos por assim, recursos humanos, medicação. Então essa parceria, o Estado entra com estrutura física e a Prefeitura entraria com tratamento. Se isso se concretizar e realmente for necessário esse aumento de leito, seriam então só aqui em Castelândia, total de 52 leitos que a gente vai poder ter para tratar esse tipo de paciente. O anúncio da construção de estruturas foi feito na semana passada pelo secretário estadual de Saúde.
Nésio Fernandes disse que o governo do estado não descarta a possibilidade de ter hospitais de campanha, mas que aposta nesse momento na construção de estruturas anexas às unidades de saúde existentes. Nós oferecemos aos municípios capixabas a possibilidade do Estado do Espírito Santo construir leitos de campanha acoplados às unidades de pronto atendimentos, aos PAs municipais, para poder expandir a capacidade desses pronto atendimentos e PAs, que são os principais pontos da rede de emergência pré-hospitalar, de poderem isolar os pacientes suspeitos de Covid. Então, o município de Serra concordou com a estratégia, estaremos então avançando na construção desses leitos com isolamento aí nas próximas semanas, junto a uma das duas municípios. O próprio município de Vitória decidiu expandir no Praia de São Pedro, da Praia do Suá também a quantidade de leitos sem isolamento, e estão dialogando com outros municípios na Grande Vitória, no interior, para poder realizar essa expansão de leitos que possam estar em boxes individualizados, para que os pacientes, enquanto estão em observação, não fiquem misturados com outros pacientes. A seguir aqui no link, lojistas e consumidores comemoram a reabertura gradual de parte do comércio aqui na Grande Vitória. E ainda os detalhes de mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A gente volta já. A Guarda Municipal de Vila Velha começou nesta segunda-feira a realizar barreiras sanitárias itinerantes. Na tarde de hoje, a barreira foi montada na Avenida Carioca, na descida da Terceira Ponte. 43 veículos foram abordados e os motoristas orientados quanto ao uso dos equipamentos de proteção. 59 pessoas tiveram a temperatura verificada. Ninguém apresentou febre. Bom, com o novo decreto do governo do estado, o comércio aqui na Grande Vitória já está funcionando parcialmente, como nós falamos no bloco anterior. Existem regras e dias específicos para funcionar cada segmento. Mesmo assim, para quem estava com as lojas fechadas há quase 2 meses, a reabertura gradual e alternada é um alívio. As novas regras para o funcionamento do comércio valem para as cidades de Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória e Santa Teresa. Esses municípios, de acordo com o governo do estado, têm alto risco de contaminação. O decreto que define as novas regras dividiu os estabelecimentos em 2 categorias. Nos dias pares funcionam os que comercializam eletrodomésticos e eletrônicos, materiais de construção e lojas de venda de peças automotivas. E nos dias ímpares, vestuário, calçados e cosméticos. A alternância de funcionamento do comércio vale apenas de segunda a sexta. No fim de semana, assim como os restaurantes, as lojas de rua devem fechar as portas. E o governo do estado conta com o apoio da população para continuar seguindo com este modelo de funcionamento. As lojas podem abrir das 10 da manhã às 4 da tarde. Fora desses horários, apenas atendimentos com hora marcada e delivery. Os cuidados com a prevenção ao novo coronavírus também devem ser redobrados. As máscaras são obrigatórias e dentro das lojas, apenas um cliente por cada 10 metros quadrados. A dona Maria de Fátima não perdeu tempo e veio comprar roupas para a neta. Para ela, a reabertura do comércio foi positiva. Aí gera serviço, gera emprego, gera todo mundo trabalhando, ninguém passando necessidade. Para mim foi ótimo. Se cada um fazer a parte deles, usando a máscara, passando gel, vai dar tudo certo. Se os clientes estão satisfeitos, os lojistas estão aliviados. A gerente desta loja, na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra, conta que por causa do fechamento e o baixo movimento, o número de vendedoras teve que ser reduzido. A gente teve que reduzir a equipe, né? Até mesmo porque caiu as vendas, né? Logo no início, e depois teve que fechar, né? E aí a gente começou a trabalhar com delivery, até então nós ficamos em casa, até eu fiquei suspensa, todo mundo, e ficou a pessoa que administra o Instagram fazendo vendas por delivery, entrega, né? Fazendo entrega em casa, a domicílio. Ela espera que mesmo com a reabertura, a população seja consciente,
para que os estabelecimentos não voltem a fechar. O governo está dando um voto de confiança para a gente, né? Para a gente, comerciante, e para o cliente, que todos nós estávamos sofrendo com isso. Então eu acredito que é um voto de confiança e que a gente precisa respeitar. A preocupação é a mesma desta lojista de Vitória. Ela tem uma loja de roupas infantis e espera que as compras sejam feitas de forma consciente. Se as pessoas conscientizarem que elas precisam sair, porque precisam, que os filhos estão precisando, né, de roupa, de alguma coisa, enxoval, crianças, né, que vão nascer, as mães grávidas e tudo, irem, vão na loja direcionadas, compram as coisas, vão embora para sua casa. Então, isso eu acho que se ocorrer assim, eu acho que vai dar uma melhorada, entendeu, no comércio, porque realmente está muito difícil, muito difícil. Tem 2 meses praticamente que a gente está com loja fechada. Delivery funciona? Funciona, mas não é a mesma coisa, né, do que o cliente está dentro da sua loja, escolher o que quer, comprar o que quer. Neste centro comercial que fica em Jardim da Penha, também na capital, alguns lojistas não aguentaram um período sem poder trabalhar e fecharam as portas. Agora, com a reabertura, quem ficou segue resistindo. 3 lojas já se fecharam e a gente está com conversas, né, entre nós mesmo do grupo, que a gente fez um grupo de comerciantes para que não desista, que resista. Porque na verdade é não desistir, resistir a essa crise, né? Bom, vale lembrar que, pelo decreto, os serviços administrativos devem ser feitos em home office. E os comerciantes que permitirem a entrada de pessoas nas lojas sem máscara podem ser multados em até R$6.000. E começou hoje mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com o Altemar Collen, que tem as informações pra gente. Boa noite, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso aí, começou nesta segunda-feira, dia 11, mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nessa fase, entre os vários grupos inseridos estão também as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias. A nova etapa da campanha tem um público maior a ser atendido. A partir de agora, quem tem direito à vacinação é só se dirigir aos postos do município. Segundo informou a coordenadora de imunização de Colatina, aquelas pessoas que se enquadravam nas outras 2 etapas anteriores e que por algum motivo não se vacinaram, também podem se imunizar nessa fase. Quem não recebeu ainda a vacina, né, dos primeiro e segundo grupo, que por algum motivo não pôde receber a vacina, e nós estamos iniciando a 3ª etapa para todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, todas as gestantes, as puérperas, que são mulheres até 45 dias pós-parto, todos os professores que atuam em sala de aula, todos os adultos na faixa etária de 55 a 59 anos e os portadores de deficiência. Ainda segundo a coordenadora, em Colatina existem 15 pontos onde estão sendo aplicadas as vacinas contra a gripe, sendo 13 em unidades de saúde que possuem sala de vacinação e outros pontos extras de apoio. 2 locais para atender um público mais abrangente foram montados tanto no lado sul como no lado norte de Colatina e, por enquanto, a meta de pessoas imunizadas vem sendo alcançada pelo município. Os 2 pontos principais são Casa da Cultura e a CD, que funcionam de 8 da manhã às 3 horas da tarde. Os 2 primeiros grupos, que são idosos e profissionais de saúde, o município já atingiu a meta, né, proposta pelo Ministério da Saúde, e os demais grupos também nós já estamos praticamente todos chegando na meta. A imunização contra a gripe não previne a Covid-19, mas desafoga o sistema de saúde. A vacina comprovadamente reduz a mortalidade, a pneumonia, a internação e protege contra uma doença que potencialmente é muito grave. E ao se dirigir aos locais de vacinação, as medidas de prevenção contra o novo coronavírus devem ser adotadas. Isso é muito importante.
o uso de máscara é indispensável. A gente também reforça a necessidade, né, de manter o distanciamento nas filas e também a gente pede que, se o paciente apresentar qualquer sintoma gripal, febre, coriza, né, não procure o serviço, espere a evolução, né, dos sintomas para depois vir procurar pela vacinação. São duas situações, né, totalmente diferentes, são doenças diferentes, porém elas atingem o sistema respiratório, né? Então o Ministério da Saúde busca, com essa campanha de vacinação contra a influenza, facilitar o diagnóstico, porque se o paciente ele já está vacinado para a influenza, né, ele tem essa resistência, então isso vai facilitar o diagnóstico e também evitar a sobrecarga ainda maior dos serviços de saúde com os pacientes com a síndrome gripal, né, gerada por H1N1, H3N2, que são as cepas da vacina que a gente usa. Bom, além dos 2 pontos principais no centro, Casa da Cultura, e no bairro São Silvano, Clube ACD, outros 13 postos de vacinação também estão aplicando a imunização contra a gripe. Esses locais e horários você conhece acessando o site da Prefeitura. E o número de casos confirmados de Covid-19 cresceu nos últimos dias aqui em Colatina, e essa alta pode levar as autoridades locais a estabelecerem medidas mais rígidas de combate ao novo coronavírus aqui no município. O número de pessoas com a Covid-19 em Colatina cresceu assustadoramente nos últimos dias. Para se ter uma ideia, na tarde da última sexta-feira eram 42. Já no domingo, o total de contaminados pelo novo coronavírus era 53. A Secretaria Municipal de Saúde informou que entre esses novos infectados há um bebê de 11 meses de idade. Mesmo com a elevação na cidade, a maioria dos colatinenses permanece sem fazer o isolamento social. O município amarga o pior índice no estado. Apenas 40% da população colatinense cumpre esse isolamento, ou seja, a cada 10 pessoas, só 4 seguem as orientações e medidas de combate à Covid-19. A Prefeitura já divulgou que novas regras mais rígidas serão implantadas a partir desta terça-feira, dia 12 de maio, no município. Uma frase do prefeito que circulou pelas redes sociais no último fim de semana dá a ideia de que empresas terão que seguir novas regras. Sérgio Meneghelli disse que CNPJ se recupera, CPF não. Bom, e lembrando que na edição desta terça-feira aqui do Link Espírito Santo, a gente vai trazer os detalhes das novas medidas estabelecidas em decreto pelo prefeito Sérgio Meneghelli aqui em Colatina. Essas são as informações hoje aqui da Princesa do Norte Capixaba. Voltamos ao estúdio aí em Vitória. Com vocês. Obrigado, Temar. Em Linhares, o comércio também voltou a funcionar em horários alternados nesta segunda-feira. Quem tem os detalhes para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo, as lojas estavam autorizadas a funcionar em horário estendido na semana passada por conta do Dia das Mães, mas terão que novamente se adequar ao decreto municipal. A semana inicia com o comércio de Linhares dando um recuo estratégico no combate ao coronavírus. O comércio volta a funcionar com horário flexibilizado para voltar a reduzir aglomerações nos estabelecimentos e no transporte público coletivo, principalmente nos horários considerados de pico. Nos últimos dias, foi possível ver um número maior de pessoas nas ruas. Pode ser resultado disso o aumento de casos positivos e investigados da Covid-19. O funcionamento para o comércio do Dia das Mães foi considerado excepcional, já que a data é a segunda em vendas no ano. Só perde para o Natal. Já começando nesta segunda-feira, haverá obediência ao decreto número 488/2020, que prevê a abertura das lojas em 2 turnos, das 8 às 13 e das 13 às 18 horas, com segmentos diferentes abertos ao longo do dia. De acordo com o decreto, o horário de atendimento será de segunda a sexta, de 8 às 13 e aos sábados, de 8 às 11, para os segmentos que constam no bloco 2.
Para os segmentos do bloco 3, das 13 às 18, de segunda a sexta. Das 9 às 12, aos sábados, as atividades do bloco 1 e 4 funcionarão em horário normal. No site da Prefeitura estão citados os estabelecimentos em cada bloco. Havia muita expectativa com relação à possível volta das academias, bares e hotelzinhos. Porém, a Prefeitura Municipal afirmou obediência ao decreto do governo do estado que mantém esses estabelecimentos fechados. Enquanto isso, a ordem continua a ser para o distanciamento social, com medidas excepcionais, por causa do avanço de casos de infectados na cidade. Linhares tem registrado um caso positivo de coronavírus a cada 4 dias e vê aumentar o número de suspeitos de terem contraído a doença. Agora, são 441, de acordo com o último boletim. Um número considerado perigoso, de acordo com autoridades em saúde. Para o médico infectologista Fernando Acher, não há remédio para conter o vírus e nem outra medida mais eficaz que o isolamento social. Ele voltou a dar orientações para os moradores, que são básicas no dia a dia, e afirmou: se puder, fique em casa. Existem diversos remédios sendo testados em protocolos clínicos e existem algumas recomendações de sociedade, né, de sociedades de classe, médicas e tal, que estão sendo feitas à medida que os pacientes têm indicação de internação em UTI. A gente está fazendo alguns tratamentos com sucesso. Agora tem pacientes que infelizmente não respondem ao tratamento. E por que uns respondem e outros não respondem? Por que uns pacientes criam uma inflamação generalizada no corpo e outros não? Ainda são incógnitas que a gente não tem resposta. E quem sabe a gente alongando o tempo, né, em que o país vai entrar em contato com esse problema, quem sabe essas respostas vêm. E quem sabe um tratamento que tenha mais comprovação científica, que tenha mais claro o sucesso, quem sabe possa existir, a vacina pode chegar. Então, quanto mais tempo a gente conseguir ir empurrando isso daí, é melhor. E a Vigilância Sanitária de Linhares interditou 14 estabelecimentos que estavam descumprindo o decreto que proíbe o consumo de bebida alcoólica nesses locais. Agentes da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Linhares fazem vistorias em comércios de todas as regiões do município para checar se os estabelecimentos estão cumprindo o decreto que proíbe o consumo local de bebida alcoólica em lanchonetes, restaurantes e afins. Desde que entrou em vigor na semana passada, 14 estabelecimentos foram interrompidos por descumprirem o decreto. Desse total, 9 foram interditados nesse final de semana. Todos os comércios foram flagrados funcionando irregularmente e fechados no ato da fiscalização, atendendo à orientação das equipes. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o Enem desse ano está mantido. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 22 de maio. Neste ano, a prova terá 2 versões e cerca de 100 mil estudantes poderão optar por fazer a prova impressa ou a digital. A aplicação da prova presencial será nos dias 1 e 8 de novembro e a digital será nos dias 22 e 29 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 neste ano. Os participantes que perderem o prazo para o pedido de isenção e se enquadrarem no perfil terão a gratuidade garantida. E começa na próxima quarta-feira, dia 13 de maio, a primeira fase do inquérito sorológico, a campanha de testagem da população capixaba para a detecção de anticorpos do novo coronavírus, a Covid-19. Linhares é um dos municípios do norte do estado que serão contemplados pela medida. Pesquisadores vão visitar residências em 19 municípios capixabas, setores censitários conforme metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E aqui na região, além de Linhares, o levantamento também irá contemplar os municípios de Aracruz, Colatina, São Gabriel da Palha, São Mateus, Nova Venécia e Pedro Canário. A gente fica por aqui. Fabiano, Adriana, eu volto com vocês em Vitória. Obrigada, Cláudio. O aeroporto de Vitória voltou a operar nesta segunda-feira a conexão Vitória-Rio de Janeiro pelo aeroporto Santos Dumont. O voo sairá pela manhã e será operado pela Gol Linhas Aéreas. O aeroporto deverá operar 126 voos no mês de maio entre os aeroportos de Confins, Guarulhos e Viracopos.
Bom, e a gente lembra a nossa pergunta hoje da interatividade, né? O que você acha dessa reabertura gradual aí do comércio em dias alternados? Mande pra gente a sua participação para o nosso WhatsApp, o DDD é 27 e o telefone 999276943. 999276943. No próximo bloco a gente lê a sua participação. A seguir aqui no link, incêndio assusta moradores de um condomínio em Vila Velha. E ainda em São Mateus é registrada mais uma morte causada pelo novo coronavírus. O link volta já. Um incêndio assustou moradores de um condomínio em Vila Velha. O fogo foi no apartamento que fica no último andar. Mãe e filha estavam no imóvel e foram levadas para o hospital porque inalaram muita fumaça. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas depois de 2 horas. As causas do incêndio serão investigadas. O laudo deve ser concluído em 30 dias. Em São Mateus foi registrada mais uma morte causada pelo novo coronavírus. Nós vamos direto à nossa redação saber mais informações com a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite para vocês, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. Infelizmente, é isso mesmo. Essa nova morte registrada é de uma mulher de 79 anos. Ela já é a segunda vítima do coronavírus aqui em São Mateus. O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. Ela fez o teste rápido que deu positivo e estava internada em uma unidade de tratamento intensivo no Hospital Roberto Silvares. A paciente era de Nova Lima e tinha se mudado para São Mateus há 2 meses. Em meio à pandemia, enfim, uma boa notícia. O paciente do bairro Nativo, da zona rural de São Mateus, recebeu alta médica neste final de semana. São Mateus passou a marca de 50 casos de Covid-19 neste final de semana, com 2 óbitos. A taxa de letalidade é de 4% acima da média estadual. A boa notícia é que um paciente, morador do bairro Nativo de Barra Nova, recebeu alta médica no Hospital Roberto Silvares. A Secretaria Municipal de Saúde informou que neste domingo não houve confirmação de novos casos de Covid-19 em São Mateus. E agora aqui em São Mateus é obrigatório o uso de máscaras no comércio, transporte e locais públicos. Devido ao crescimento dos casos de Covid-19 nos últimos dias, a Prefeitura determinou o uso de máscaras em locais públicos, estabelecimentos comerciais e no transporte coletivo em São Mateus. Conforme o decreto, a medida de caráter complementar tem validade enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. E agora vamos para um giro com os principais destaques aqui da região. Uma mulher foi morta a tiros na noite deste domingo no bairro Ribeirão, na região central do município de São Mateus. De acordo com informações de testemunhas, 2 homens mascarados deram vários disparos de arma de fogo. Os criminosos fugiram em um carro de cor preta. O perito da Polícia Civil constatou o óbito e disse que a jovem de 23 anos foi atingida por 17 cápsulas de calibre 380. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Um bandido com uma arma de fogo invadiu um salão de beleza na Praça São Mateus, próximo ao Museu Municipal no centro da cidade, no início da tarde deste sábado. De acordo com informações passadas aos militares, o criminoso levou uma motocicleta, além do capacete e um aparelho celular. A Polícia Militar fez buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. Uma discussão terminou em disparos de arma de fogo no bairro Vila Nova, em São Mateus. O fato aconteceu próximo à Escola Américo Silvares e, segundo informações, após dispersão de pessoas no local, o autor dos disparos fugiu em um carro prata. A polícia não registrou feridos.
Um acidente na noite deste domingo na rodovia ES-130, que liga Boa Esperança à Nova Venécia, deixou uma pessoa morta e outras 2 feridas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu uma Hilux e um Golf na saída de Boa Esperança, próxima a Coabriel. O motorista do Golf ficou preso às ferragens. Ele era professor de uma escola local e foi encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira. E por hoje é só, Fabiano e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio em Vitória. Uma boa noite a todos, uma excelente semana. Até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e região. Obrigado, Nariane. Em Cachoeiro de Itapebirim foram confirmados 2 novos casos de Covid-19. Nós vamos direto à nossa redação, lá no sul do estado, conversar com o Samuel de Fraga, que tem as informações pra gente. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos que nos assistem. Olha, é isso mesmo. Esses 2 novos casos foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde neste domingo. Os pacientes seguem sob isolamento e familiares estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do município. Com isso, sobe para 34 o número de casos confirmados aqui, sendo que 13 já estão curados, hein? Agora, em Marataízes, mais 6 casos do novo coronavírus foram registrados neste domingo, elevando o número de infectados a 61 pacientes. A Secretaria Municipal de Saúde registrou 136 notificações, das quais 44 foram dadas como negativas e 31 casos seguem em investigação. 9 pacientes já foram curados. Agora vamos falar do final de semana, porque na manhã deste domingo, o motorista de um caminhão morreu após perder o controle do veículo e cair em um barranco em Bom Jesus do Norte. O acidente aconteceu na S-297 por volta das 9 horas da manhã. O motorista perdeu o controle da direção em uma curva. A carreta capotou em um barranco às margens da rodovia. O motorista Gilson de Jesus, de 53 anos, morreu no local. A cabine ficou completamente destruída do lado do motorista, que estava sozinho no veículo. Ele seguia em sentido a Piacá e sua carteira nacional de habilitação era de São Paulo. E tem mais acidente, porque em Muniz Freire um carro caiu dentro de um rio na madrugada deste domingo, na altura da Ponte do Laje. A motorista, de uma mulher de 42 anos, perdeu o controle da direção e o carro foi parar no Rio Braço Norte, às margens da S-379. A motorista e mais 2 pessoas estavam no carro, que ficou de cabeça para baixo. A condutora e os demais acompanhantes sofreram escoriações leves e passam bem. E no final de semana, um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas no bairro Zumbi, hein? A prisão aconteceu durante uma abordagem em um local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Foram apreendidos mais de R$10.500 em dinheiro, armas, muitas drogas e material para embalo, munições, carregadores e uma balança de precisão. O homem foi conduzido à 7ª Delegacia Regional aqui de Cachoeiro, juntamente com todo o material. Ele foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. As sessões públicas de licitação da Prefeitura de Cachoeiro passarão a ser realizadas por videoconferência. A adoção do formato leva em conta as medidas de distanciamento social para o combate ao novo coronavírus. Nós estamos vivenciando um momento muito atípico com a chegada do novo coronavírus. E diante de tal fato, vários setores e segmentos tiveram que se reinventar, inclusive a administração pública municipal. O prefeito Vitor Coelho recomendou que as áreas pensassem em possibilidades de atuação e ofertas de serviço que proporcionassem segurança tanto à saúde dos servidores quanto à saúde dos munícipes e usuários. Como é sabido, algumas licitações são realizadas de forma presencial. E diante de tal fato, nós ficamos preocupados com a possibilidade de aglomeração, de pessoas em uma única sala para a realização das sessões públicas. Foi quando a gestão decidiu implementar as licitações por videoconferência. Buscamos junto à empresa de tecnologia do município, tecnologia da informação do município, a Dataci, mecanismos tecnológicos para que pudéssemos materializar essa ferramenta. Hoje, as licitações são realizadas por um aplicativo chamado Webex. Os licitantes continuarão
entregando e protocolizando os seus envelopes na sede do setor de licitação da Prefeitura de Cachoeiro. Então, os envelopes serão entregues fisicamente e receberão por e-mail um login e uma senha para acesso à sala virtual. As licitações ocorrerão em data e local previamente estabelecido, data e horário previamente estabelecidos no edital, e serão transmitidas em tempo real através de canal no YouTube. Agora, isso vai mudar a agilidade com que os processos são aprovados ou não? Isso vai mudar alguma coisa? Não muda absolutamente nada, porque os documentos, né, de habilitação e propostas comerciais, eles serão compartilhados junto aos demais licitantes que estarão na sala virtual. Eles serão compartilhados virtualmente, né, eletronicamente, e os licitantes poderão fazer a análise da documentação do concorrente, né, no ato da sessão pública. Os envelopes serão abertos na sessão pública, igual acontece atualmente. Então, os licitantes deverão protocolizar os envelopes um dia antes da sessão pública, no dia útil anterior à sessão pública, para que nós possamos fazer todo o procedimento de encaminhamento do código de acesso, né, a senha e etc. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com mais informações aqui da região. Um bom começo de semana, uma boa noite para vocês, hein? Obrigado, Samuel. Boa semana para nós. Bom, e o Link Espírito Santo desta segunda-feira vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa em Destaque, que hoje recebe o secretário de Estado de Educação para falar sobre o programa escolar, uma parceria entre a Rede Sim e o governo do estado. Bom, uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite, Record News. Informação para você crescer.